Ao longo dos séculos, foram vários e imponentes os mosteiros e conventos femininos que surgiram na cidade do Porto. Logo nos inícios do século XV, por iniciativa e grande envolvimento do rei Dom João I, às portas, então, da cidade, surge um mosteiro de Clarissas. Dom João I está a tentar responder àquilo que era um desejo da sua falecida esposa, a rainha Dona Filipa de Lencastre. E irá surgir então aquela que será uma das mais belas igrejas de sempre na história da cidade e que subsiste até hoje, a Igreja de Santa Clara. Entretanto, cerca de 100 anos depois, em 1518, é já um outro rei, o rei Dom Manuel I, o responsável pelo aparecimento daquele que será um outro dos grandes mosteiros femininos do Porto, o Mosteiro Beneditino, que será construído num dos extremos da rua de Santa Catarina das Flores, mandada a abrir também por o rei Dom Manuel. É o mosteiro de São Bento da Ave Maria, que irá desaparecer na passagem do século XIX para o século XX, para dar lugar à estação ferroviária de São Bento. Mas, poucos anos depois do aparecimento deste mosteiro, em 1535, surge um outro imponente convento na cidade, um convento franciscano. As monjas do convento de Monchique. Mas, no século XVIII, será um outro convento de uma outra ordem, as Carmelitas Descalças, que vai também surgir na cidade do Porto. Já nada existe desse convento, mas persiste a memória através da Rua das Carmelitas. Mas, muito mais antigo que estes 4 mosteiros e conventos femininos, havia um outro, na margem esquerda do Douro, o Mosteiro de São Domingos, das Donas de Vila Nova de Gaia, conhecido também como o Convento de Corpus Christi. Este antiquíssimo mosteiro medieval de Gaia foi fundado em 1345 por Dona Maria Mendes de Petit, uma fidalga poderosa de Gaia. Aliás, a sua família estava já ligada à fundação de outros mosteiros na região, nomeadamente o de Grijó. Dona Maria de Petit, que é também casada com Estevão Coelho, um trovador da corte do rei Dom Dinis. Ora, quando este trovador morre, a viúva decide aplicar parte da sua fortuna na fundação de um mosteiro feminino em Gaia, nas margens do Rio Douro. Em boa verdade, serão necessários esperar quase 10 anos, até 1354, para aqui vermos instalarem-se as primeiras freiras, porque pelo meio há ali um litígio com o bispo do Porto. Mas estava fundado, criado este mosteiro, que Dona Maria de Petit vai entregar à Ordem dos Dominicanos, a Ordem de São Domingos. Aliás, ele ficará sob a dependência do Mosteiro de São Domingos das Donas de Santarém. Entretanto, nos nossos dias, para chegarmos aqui ao antigo mosteiro, temos que cruzar o Largo de Aljubarrota, evocando essa famosa batalha que teve lugar no nosso país, em Aljubarrota, em agosto de 1385, uma batalha fundamental na história de Portugal, que vai definitivamente, naquela época medieval, alicerçar a independência do nosso país. Uma batalha onde se evidenciaram muitos jovens fidalgos. Um deles é um homem que ficará profundamente ligado a Gaia, Álvaro de Sernás, que um monumento evoca bem no meio deste largo. Álvaro de Sernás, que era o porta-estandarte da famosa Ala dos Namorados. Álvaro de Sernás, que virá mais tarde a ser o primeiro senhor de Gaia. E não é por acaso que aqui à porta do antigo Mosteiro das Donas de Gaia se encontra o Largo de Aljubarrota e esse monumento a Álvaro de Sernás. Existe uma curiosa ligação. Vamos ao interior da igreja para perceber. É com efeito no interior da igreja do antigo mosteiro que nós podemos contemplar
o túmulo desse famoso cavaleiro, Álvaro Anes de Cernache. Originalmente, este túmulo encontrava-se numa capela que o mosteiro possuía, uma capela dedicada a Santiago. Aliás, não deixa de ser sintomático que as armas, o brasão da família de Álvaro Cernache, apresente estas conchas, as famosas vieiras tão ligadas ao culto de Santiago. De resto, este mosteiro terá tido um papel importante durante a Idade Média e nas épocas posteriores no apoio aos peregrinos, que não raras vezes encontravam uma forma de se acolher nessa capela. Uma capela que há muito deixou de existir. No entanto, a devoção a Santiago sempre se manteve e, por isso, na igreja, um dos altares era consagrado a Santiago, cuja imagem ainda hoje aqui podemos contemplar. E está talvez na altura de vos explicar porque é que não existe essa capela de Santiago nos nossos dias. É porque, em boa verdade, nós não nos encontramos na igreja e no mosteiro original. Ele ficava noutro sítio. Mas, para vos explicar, o melhor é voltarmos para o exterior e até às margens do Douro. Com efeito, não só o atual imóvel do convento de Corpus Christi não apresenta o aspecto do mosteiro original, uma vez que foi objeto de profundas transformações artísticas e arquitetónicas ao longo dos séculos, como, em rigor, ele nem sequer se encontra no seu local de implantação original. Com efeito, quando o mosteiro de São Domingos das Donas de Vila Nova de Gaia é erguido em meados do século XIV, ele estava localizado nas margens do Rio Douro. Ora, quando chegamos a meados do século XVII, o edifício estava profundamente arruinado, não só porque já tinham decorrido 300 anos, mas porque afinal ele estava sujeito às cíclicas anuais e devastadoras cheias do Rio Douro. E por isso, e porque também não era propriamente muito habitável e convidativo passar vários períodos inundado, as freiras vão acabar por transferir o mosteiro algumas dezenas de metros mais para o interior. A distância é muito curta, mas a altura são alguns metros, os suficientes para que a partir daí, a não ser nas cheias mais excepcionais, a estrutura passou a estar a salvo das águas do rio. Estávamos em meados, segunda metade do século XVII. O projeto será da autoria de Pantaleão Magalhães, que sabemos que é também o responsável por outras obras nessa época aqui na região do Porto. Mas sucederam-se depois outras intervenções. Por exemplo, no século XVIII, quando a fachada é objeto de uma intervenção claramente barroca, muito provavelmente influenciada por Nasoni, que sabemos que nessa altura está também envolvido em obras nas traseiras do convento da igreja de Santa Marinha. Mas esta implantação original do mosteiro junto às águas fez com que, segundo a tradição, quando da sua construção, tivesse surgido no meio dos canaviais uma imagem de Cristo crucificado. Uma imagem que se irá revelar como milagrosa. É esta a imagem de Cristo crucificado que alguma tradição indica ter sido encontrada nas margens do rio quando se deu início à construção do mosteiro. A verdade é que os historiadores da arte atribuem uma cronologia, uma data para esta imagem de meados do século XIV, o que bateria certo do ponto de vista histórico com a construção deste mosteiro. O século XIV, como bem sabemos, é um século de profundas pragas e doenças na Europa, incluindo a peste negra, que sabemos documentalmente ter atingido o Porto e aqui a região. E é exatamente nesse contexto que esta imagem fica associada a uma outra curiosa lenda. No tempo em que à frente do mosteiro estava a madre prioresa, Dona Francisca de Abreu,
E é ela que as freiras vão pedindo para abandonarem o mosteiro quando essa peste negra começa a graçar aqui na zona envolvente. No entanto, a madre vai dirigir-se a esta imagem, ajoelhar-se, rezar e dá a indicação às suas freiras que não irão abandonar o mosteiro. Isto vai acontecendo durante vários dias. A peste vai sendo avassaladora, vão-se avolumando os mortos, o terror das freiras também, mas sempre que reza junto da imagem, a madre dá essa indicação às freiras de que não irão abandonar o mosteiro. Até que certa manhã, ela própria começará a apresentar as borbulhas e as marcas de ter contraído a peste. Já não tem argumentos para evitar o pânico e essa vontade por parte das freiras de abandonarem o mosteiro e autoriza-as a partir. Apenas duas noviças ficarão com ela, apiedando-se daqueles que deveriam ser os momentos finais da Madre Prioresa. Que, no entanto, e apesar de durante alguns dias ter estado em muito mau estado físico, acabará por vencer a peste. E só depois é que explica a essas duas jovens noviças que não tinha dado autorização para as freiras partirem, porque sempre que se ajoelhava junto da imagem, a imagem de Cristo, falava com ela e lhes dizia: porque vos ides, se eu estou em todo o lado. Moral da história, ou da lenda. Sobreviveram as três, mas todas as outras que fugiram do mosteiro, nenhuma regressou, porque todas elas morreram de peste. O mosteiro de São Domingos das Donas de Gaia era um mosteiro feminino, dominicano, de clausura. Significa isto que as freiras só em casos verdadeiramente excepcionais poderiam sair do mosteiro. É suposto passarem o resto da sua vida enclausuradas, fechadas no interior do mosteiro. Algo que, na prática e simbolicamente, era reforçada pela presença do gradeamento nas janelas, nas portas e até aqui, neste espaço de contacto do mosteiro com a sua igreja. Era através das grades que eles podiam assistir às cerimónias religiosas. No entanto, apresenta-nos aqui uma portinhola para que no momento da distribuição da comunhão elas tivessem acesso a esse momento único em que vislumbravam um pouco do mundo para lá das grades. Mas aqui, no antigo mosteiro das Donas de Gaia, nós temos algo muito raro neste tipo de estruturas, que afinal são tão correntes nos mosteiros de clausura feminino, é que apresenta-nos uma outra curiosa porta, muito estreita, na última fiada do gradeamento. Ela serviria muito provavelmente aberta para que as freiras colocassem o seu pezinho através deste espaço para a cerimónia do lava-pés. Mas este mundo de clausura, este mundo difícil de contacto com o exterior, é também aqui bem documentado na presença das rodas, de que subsiste ainda uma. As rodas que serviam para contactar com o exterior. Através delas saíam e entravam no mosteiro todo tipo de produtos, por exemplo, correspondência ou os alimentos. O robusto gradeamento está também presente aqui no coro alto. Claro que aqui a sua função não é propriamente prática, uma vez que dificilmente alguém contactaria com as monjas a esta altura. Aqui o gradeamento reveste-se de uma função claramente psicológica e simbólica, reforçando este ambiente de clausura das freiras, este seu afastamento em relação ao resto do mundo. Era a partir aqui do coro alto que as freiras assistiam às cerimónias religiosas que decorriam no interior da igreja. Mas é também aqui no coro alto que elas passam muito tempo, diariamente,
em atividades litúrgicas, aqui rezavam, oravam, aqui meditavam, aqui liam as regras da ordem, aqui refletiam. Mas, para lá dessas atividades litúrgicas, era também aqui no coro alto que muitas vezes elas debatiam questões do dia-a-dia do mosteiro, as funções, as atividades que tinham que desenvolver. E por isso, tendo em conta a permanência das monjas durante muito tempo neste espaço, não é de admirar que aqui se tenha feito um grande investimento do ponto de vista da decoração, um investimento artístico. E estamos, de facto, perante um espaço excepcional do ponto de vista do património do Grande Porto. Um pequeno tesouro, datado do século XVII, quando o mosteiro é transferido para este espaço, mais a salvo das cheias do Douro. Vivemos, nessa época, o início entre nós do Barroco. Estamos perante uma intervenção do Barroco inicial. E a nossa atenção centra-se não só no belíssimo cadeiral, mas também nas pinturas, especialmente nos caixotões do teto, 49 pintados sobre madeira, onde sobressaem temas retirados dos Evangelhos, mas também doutores da Igreja e santos, especialmente santos da Ordem dos Dominicanos. São de facto belíssimas as pinturas do coro alto, mas onde se distingue também e sobressai o seu cadeiral, atribuído a Gregório Fernandes. Uma peça que se desenvolve em U e em 2 níveis, capaz, obviamente, de receber aqui um grande número de freiras, que aqui, como há pouco vos dizia, passavam inúmeras horas, sendo que só há algum desse tempo é que elas permaneciam sentadas no cadeiral. Grande parte do tempo, a tampa estava voltada para cima e por isso também este investimento decorativo em todos estes tampos, todos eles trabalhados de um modo diferente. Mas estas decorações, conhecidas também como as misericórdias, tinham aqui também, para lá do seu aspecto artístico e decorativo, uma função muito prática. É que, permanecendo as freiras muito tempo em pé, elas acabavam muitas vezes por se encostar ao tampo e acabar por, discreta e misericordiosamente, acabar por se sentarem nestes motivos decorativos. Bom, mas o cadeiral apresenta-nos também um outro aspecto muito curioso do ponto de vista artístico, nas suas ilhargas, onde todas elas são diferentes, mas sempre representando-nos o perfil, o rosto de personagens claramente inspiradas na arte pré-colombiana. Aqui vemos os rostos de indígenas sul e centro-americanos. Uma eventual referência ao império colonial que os portugueses iam construindo, mas também uma clara influência de outras estéticas, de outras paragens. É igualmente no coro alto do antigo mosteiro de São Domingos das Donas de Vila Nova de Gaia que nós podemos contemplar uma outra imagem igualmente repleta de lendas e de atributos miraculosos. Uma imagem de São Domingos. É algo desproporcionada, cabeça muito maior do que o corpo, mas os historiadores da arte e os técnicos de restauro já nos explicaram porquê. Porque, de facto, nós temos aqui uma junção de 2 imagens. A cabeça datará do século XIV, o tempo da origem do mosteiro. Alguma coisa terá acontecido e, no século XV, à cabeça foi-lhe colocado um outro corpo, desproporcionado. Bom, mas é esta imagem que está, então, associada a um milagre muito interessante que aconteceu a uma das freiras que se encontrava neste mosteiro. Conta-nos a tradição que essa madre se encontrava há muito fechada na sua cela porque padecia de uma paralisia total.
Ora, muito devota desta velha imagem de São Domingos, ela pede autorização à Madre Superior para permitir que a imagem fosse até à sua cela. Tal vai-lhe ser autorizado e com uma enorme felicidade ela passará longas horas rezando à imagem do seu protetor. Longas horas, entrando noite dentro, e acabará já por adormecer, exausta, contemplando a imagem de São Domingos. Entretanto, durante essa noite, ela tem uma visão, ou um sonho, através da qual um velho monge dominicano, ou então o próprio São Domingos, surge junto do seu leito e lhe diz: filha, não te canses. Ela acorda, estremunhada, olhando para todo lado, procurando esse velho monge. Tratava-se de uma visão, de um sonho. E então resolve levantar-se da cama, ir até junto da imagem, ajoelhar-se e rezar. Sim, levantar-se da cama, ajoelhar-se. Ela estava curada. Uma intervenção milagrosa desta velha imagem de São Domingos. Na sequência do definitivo triunfo do liberalismo no nosso país, em 1834, as novas autoridades políticas de Portugal vão promover a extinção das ordens religiosas e a nacionalização dos mosteiros e conventos. Os frades têm poucos dias para abandonar as suas antigas instalações conventuais, mas no caso dos mosteiros femininos, a legislação irá permitir que as freiras aí continuem a habitar. E só quando morresse a última das freiras é que o Estado acabaria por tomar conta do imóvel. E foi o que aconteceu aqui em 1894. Foi só nesse ano que faleceu a última das donas do mosteiro de Gaia, a Dona Marcelina. Entretanto, poucas décadas depois, em 1930, já com o Estado Novo e, de novo, com instituições, congregações religiosas no nosso país, o antigo mosteiro vai ser cedido às irmãs do Instituto do Bom Pastor, que, curiosamente, vão devolver a este antigo mosteiro um pouco do seu ambiente original de clausura, porque vão aqui criar uma instituição para acolher meninas raparigas e reeducá-las num ambiente de internamento. Já nos finais do século XX, e já depois dessa instituição por aqui ter passado, e perante um péssimo estado de conservação do imóvel, este acabou por passar para a gestão, para a tutela da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, que aqui promoveu um profundo e belíssimo restauro e o converteu num espaço cultural, o Espaço Cultural Convento Corpus Christi. Hoje, todo ele, e muito especialmente esta antiga igreja com o seu belíssimo espaço octogonal, é um palco privilegiado de atividades culturais. Aqui têm lugar concertos, lançamentos de livros, conferências, exposições. De novo, este é um espaço de outros factos, também de algumas lendas, seguramente de futuros caminhos da história.